Olá, hoje nós vamos ao nosso segundo tema sobre enfermagem e neonatologia. Nós vamos abordar um pouco sobre reanimação neonatal. O que vem ser a reanimação neonatal? Geralmente quando, os neonatos nascem em apneia, ou numa parada e precisa fazer a ressuscitação. Geralmente, a reanimação neonatal se dá pelo ato de asfixia perinatal. Vai variar de acordo, com o insulto hipóxico, com a falta de oxigênio ao sistema nervoso central. Isso acontece muito, pelo fato de aspiração de mecônio. Quando passam, o tempo, do nascimento das 42 semanas, então acontece isso. Então, ela pode ser marcada também, por respirações rápidas e profundas também, associado muito com a frequência cardíaca, com o aumento, e também com o aumento da pressão arterial. Se esses insultos persistirem e esses movimentos cessarem, ele vai ter o quê? Uma apneia, apneia primária, que mantendo ainda um pouco da pressão arterial, mas ele vai parar de respirar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de fazer qualquer manobra são os estímulos tátil e o uso de oxigênio inalatório também. O estímulo tátil é você passar a mão levemente, ou no dorso, ou na região abdominal, plantar, para ver se essa criança ela desperta juntamente usando o oxigênio. Geralmente reverte esse quadro em grandes proporções, só com o estímulo tátil, E lógico, com a aspiração de vias aéreas também. Mas se progredir, se continuar essas asfixias, E aí os movimentos, aparecerem movimentos respiratórios muito profundos e arrítmicos, que a gente chama de respiração de Gasping, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, A frequência cardíaca continua a cair juntamente com a pressão arterial e essa respiração ela torna bem mais irregular. Tem um afundamento, essa respiração de Gasping da região diafragmática e das costelas, porque ele faz um esforço muito grande para poder respirar. Eu vou mostrar para vocês também, mais para frente, um vídeo mostrando realmente o que vem ser, como que vocês vão detectar o que é essa respiração de Gasping. E a respiração ela vai se tornando mais irregular, mais fraca, até desaparecer, Iniciando um período de apneia secundária. Que aí nessa fase, a estimulação tátil, o oxigênio, não vai mais reverter esse quadro. Então o processo, vai precisar ser aplicado uma ventilação com pressão positiva, com ambu, com 100% de oxigênio também. Então, a primária a gente consegue reverter com os estímulos, já a secundária já não consegue mais. A gente deve lembrar também que a apneia primária, como a secundária também, ela pode acontecer também intraútero, sendo possível também, que essas duas apneias lá intrauterina pelo toco, tudo, vai poder identificar. Só que vai ser o quê? Impossível de distingui-la se foi primária ou secundária que aconteceu intrauterino após o nascimento. Frente a um RN com apneia na sala de parto, sempre é possível considerar o quê? Como uma apneia secundária. Então, a gente inicia imediatamente,
a pressão positiva, tá? Com 100% de oxigênio e também com um ambu. E a equipe que compõe, né, para poder fazer esse processo, pelo menos um profissional deve ser capacitado, tá? Para poder fazer essa reanimação de maneira rápida e efetiva. Geralmente, quem vai iniciar esse processo é o neonatologista. Aí nós temos também o atendimento ao recém-nascido. Quando ele nasce, a primeira coisa que vai se visualizar, a gente, inclusive na carteirinha deles, mostra qual é o Apgar que eles nasceram, né? Se é um Apgar, eles fazem a somatória, né? Para saber qual é o Apgar que eles nasceram. Eles vão verificar esse Apgar vendo o que? Frequência cardíaca, respiração, tono muscular, irritabilidade reflexa, né? E cor da pele também. Então, esse Apgar, primeiramente, tá? Eles vão determinar no início da reanimação, vai avaliar o que? As manobras do primeiro ao 5º minuto de vida e depois necessário ao 10º, ao 15º e o 20º minuto. Por exemplo, eu vou fazer a somatória. Se um sinal de uma frequência cardíaca está maior do que 100 batimentos por minuto, ele está com Apgar já de 2. Se a respiração também está boa, está chorando, mais 2, 4. Se o tono muscular está com movimento ativo, ele está bem ativo, 6. Se ele está irritabilidade reflexa com reflexo de tosse, espirro ou choro, 8. E se ele está com uma cor adequada, completamente rosada, 10. Então, o maior Apgar que a gente tem é 10. Aí, podemos ter também uma sequência misturada aqui, né? Ele começar com frequência cardíaca ausente, aí ele pode ter uma respiração lenta e irregular, ele pode ter irritabilidade como sem resposta e vai fazendo essas somatórias. E sempre no primeiro minuto de vida, no 5º, 10º, 15º e 20º. E vocês vão ter sempre, quem já tem, né, a carteirinha do bebê tudo, vai ver lá, nasceu no primeiro minuto de vida ou nos 5 minutos de vida, Apgar de tanto. Porque se no 5 ele tiver com Apgar normal, não vai precisar fazer no 10º, 15º e nem 20º. Como é feita essa laqueadura do cordão umbilical, né? A gente sabe que o cordão umbilical é ligado no bebê, né, e na placenta, para poder o quê? Ter todos os nutrientes necessários para essa criança. Deve ser feito normalmente de 20 a 30 segundos após o nascimento. Sempre está verificando a presença de 2 artérias e uma veia. Então, o cordão umbilical ele tem 2 artérias e uma veia. E a mãe, né, que é HIV positivo, e se há incompatibilidade também de RH, por exemplo, o bebê RH positivo, RH negativo e a mãe RH positivo, que aí vai causar uma incompatibilidade daquele sangue também pode estar verificando isso. O líquido amniótico também, meconial. E a laqueadura, tá, desse cordão, ela deve ser imediata. O que vem ser a laqueadura? Como vocês veem aqui na foto, né? Nós temos aqui um cordão umbilical, onde é um corte, né? Aí, esse corte, ó, pegando esse cordão, vai se pinçar de um lado que tem a placenta, vamos se resumir que aqui tem a placenta, e aqui do outro lado, né, é o bebê. Porque essa placenta, normalmente,
ela demora uns 30 minutos para fazer a dectação dela, ela descolar e depois ela sair. Então, se você só cortar de um lado e deixar o outro sem pinçar, vai ter um sangramento. Então, pinça os dois lados, faz o corte e põe o clamp. E esse cordão umbilical, ele é bem gelatinoso, tá? E normalmente a gente tem que fazer uma higiene com álcool a 70%, tá? Até esse cordão mumificar. Mumificar, ele ficar bem escuro, preto, e ele vai cair posteriormente também. Um outro cuidado imediato com o bebê é o nitrato de prata 1%, que deve estilar uma gota em cada olho, tá? Para prevenção gonocócica, ó. Isso daqui, né, seria o quê? Uma oftalmia gonocócica, né, que é uma infecção. Então, para prevenir isso daí, a gente tem que estilar uma gota em cada olho. E na menina, também na vagina, tá bom? Nós temos também um outro cuidado com RN, que é a vitamina K1, que é a canaquion. Tem a canaquion endovenosa e tem a canaquion intramuscular. Nós vamos usar a intramuscular, que a gente vai administrar 1 mg por via IM para profilaxia de doenças hemorrágicas. O que acontece? Quando essa criança está ligada ao cordão umbilical da mãe, a mãe está fornecendo todas as plaquetas, está tendo todos os nutrientes para esse bebê. A partir deste momento que é retirado o cordão umbilical, que é cortado, que é feito, né, essa separação mãe-feto, essa criança ainda não se alimentou. Então, ela não conseguiu ainda produzir, tá? Vitamina K, que é um coagulante para não ter sangramento. Então, a gente dá a vitamina K intramuscular e normalmente a gente vai dar nessa posição, tá? No terço médio do músculo, tá? Da coxa. Então, é dessa forma que vai ser dado. E intramuscular, posição da seringa, né? Totalmente em 90 graus. Posteriormente, também vamos ter a identificação do RN através de uma pulseira colocada tanto na mãe quanto no RN, com o nome da mãe, data e hora do nascimento e sexo também, tá? E aí, o que vai acontecer? Geralmente, tá? Essa pulseira, como vocês estão vendo, tá aqui no RN e está aqui na mãe. E todos esses dados também são colocados na pulseira. Nome da mãe, né? A data, a hora e o sexo é colocado nos dois também. E nós temos também, através de registro da impressão plantar do bebê, que é do pezinho, e da digital da mãe. Próxima coisa que nós vamos fazer também é as medidas antropométricas, que é avaliar o peso do bebê, tá? O perímetro cefálico, que é quanto tem, né, de perímetro cefálico para fazer o diagnóstico de microcefalia, hidrocefalia ou alguma anormalidade. O perímetro torácico também para ter alguma anormalidade detectar. E abdominal, que é na linha do umbigo. E fazer a aferição também, tá? Da estatura do bebê. Nós temos essa régua, que é uma parte fixa, que vai na cabeça do bebê, e essa parte é móvel, né? A gente estica o pezinho do bebê e coloca-se aqui para saber quanto ele tem de estatura. As avaliações normalmente do recém-nascido, a gente vai ter por 3 sinais: respiração, frequência cardíaca e cor. Nós vamos ter que rapidamente, quando ver esse bebê, ver o quê?
Se o mecônio está ausente no líquido amniótico, né? Porque isso significa que não teve nenhuma aspiração, mas se tiver mecônio pode ter aspirado, broncoaspirado o mecônio, que é um sinal grave para essa criança. Se o bebê está respirando ou está chorando, também é uma boa verificação. Se ele está com tônus muscular adequado, quer dizer, mais agitadinho, se mexendo, se ele não está todo flácido. E também a coloração da pele rosada. E se o bebê é a termo quer dizer na idade gestacional adequada. Com essas perguntas, o profissional poderá decidir, tá, se um bebê precisa de reanimação ou não. E se as respostas forem positivas, tá, ao recém-nascido é feito os cuidados básicos, né, que é secá-lo, colocar em calor radiante e fazer todas as partes que anteriormente nós citamos, o canaquion, medir os perímetros e a própria estatura. Não separar também o RN da sua mãe. A primeira coisa que a mãe quer ver é a criança, né? Se precisar, aspirar vias aéreas do RN. Geralmente em parto normal, né? É bem difícil precisar aspirar, mas pode acontecer. Mas em parto cesárea geralmente precisa se aspirar. E secar esse RN também. Colocá-lo seco em cobertores por campos, diretamente em contato com a pele da mãe. Porque para a mãe sentir o quê? Aquela humanização, mãe e filho, né? Aquela integração. Permitir sempre que a mãe, tá? Se desejar ter a sucção do seio, colocar esse bebê também na mama da mãe para fazer a sucção. Observar continuamente a respiração, frequência cardíaca, cor, tá? Para determinar as intervenções que a gente falou acima. E se as observações acima forem negativas, realizar os cuidados de reanimação. Gente, primeira coisa, calor radiante. Calor radiante, geralmente isso daqui é um berço aquecido, onde irradia o calor. O bebê é colocado aqui, tem um sensor que a gente controla a temperatura. Sempre tem que estar seco esse bebê, tá? Esse bebê tem que ficar descoberto para a gente observar normalmente. Isso, e manter a temperatura axilar, tá? 36, 36,5, para evitar também a hipotermia ou a hipertermia também. Posicionar sempre a cabeça do bebê, tá? Em decúbito dorsal, com o pescoço levemente estendido, tá? Ele não pode estar fletido, porque se ele tiver para baixo, isso vai fechar a respiração dele. Aqui é uma sala de parto, como nós já vimos também, né? Que nós temos calor radiante, a mesa, né, de parto que pode colocar as peneiras para poder fazer o parto normal, o foco para fazer cesárea, os bicos de oxigênio, monitores, né? Tudo mais nós temos aqui, as mesas. E após o que? Aspirar as vias aéreas, né? Primeiro nós temos que aspirar a boca e depois as narinas. No adulto é diferente, né? No adulto é a narina, depois a boca, porque é o mais contaminado. Já no RN é o contrário, é boca, depois narinas. E se necessário, tá? Fazer manobras com a sonda, né? Bem delicadamente. Geralmente a gente usa uma sonda 8 ou 10, conectado a um aspirador com vácuo, tá? Sob pressão de 100 milímetros, tá? E para ver se tem também a presença de líquido amniótico meconial. O obstetra também deve aspirar a orofaringe e narinas, também com a sonda 12-14, porque é uma sonda maior, o mecônio é mais espesso, então ele passa só por essa sonda maior, tá?
E outra coisa que a gente tem que fazer também é aspirar as bocas, tá? Se tiver esse líquido e a criança continuar deprimida, muito apática, ela é uma indicação de intubação também para essa criança. Quer dizer que ela está entrando, tá? Em parada respiratória. Depende muito do nível de atividade dessa criança. Aqui nós estamos vendo aqui, né, aspirando a boca, né, logo que a gente está vendo. Tem que tomar cuidado também, né, com os receptores parasimpáticos, com o reflexo vagal, que pode causar uma apneia e uma bradicardia numa simples aspiração. E esses são os aspiradorzinhos, né, que vende em farmácia, mas o que a gente usa no hospital é esse. Como eu falei para vocês, secar e remover os campos úmidos, prevenir a perda de calor e secar, né, a cabeça e o corpo com compressas aquecidas e remover essas úmidas, verificar durante, tá, e após a secagem do bebê, se ele está adequado, pescoço estendido, manter vias aéreas permeáveis, né, que é livre de nenhuma secreção, colocar ele em calor radiante, né, e tudo mais, e sempre observar a vitalidade, que esse é um cuidado de rotina. Fazer estimulação tátil, como eu falei para vocês, a estimulação tátil que a gente faz aqui no dorso, né, e também podemos fazer aqui no tórax desse bebê, principalmente, né, se for uma apneia primária, como nós falamos anteriormente, são fricções leves, táteis, bem leves para essa criança. Oxigenação, se necessário, pode ser o uso de máscaras também, tá? E o fluxo de oxigênio de 5 litros por minuto. E após realizar esses cuidados, né, e não for satisfatório, aí a gente deve iniciar as manobras de ressuscitação. Para as manobras de ressuscitação, a indicação é apneia ou respiração de Gasping, que não tem um controle efetivo, tá? E essa frequência respiratória acima de 100 batimentos por minuto. Aí vai manter o bebê, né, em posição dorsal. O médico com laringoscópio vai entubar essa criança. As massagens cardíacas, como eu falei para vocês, ela pode ser feita com os 2 dedos aqui, envolvendo o tórax e as mãos, ou envolve a mão e faz com os 2, né, polegares. Ou se não, com esses 2 dedos, a gente faz aqui nesse terço médio do tórax. E aplicando oxigênio com balão sempre, tá? Com ambu, que deve ter a capacidade de 750 ml, que possui esse reservatório para o oxigênio, que vai ter o quê? De 90% a 100% de oxigênio. E tem uma válvula também de segurança para escape, tá? Ajustada em 35 a 50 centímetros de água em um manômetro, sempre para não causar nenhuma lesão. Essa máscara ela deve cobrir totalmente a face dessa criança. Então, e sempre o quê? Evitar que a pressão sobre os olhos ou o pescoço da criança também. E a pressão inicial deve ser de 30 a 40 e para pulmões normais, né, de 20 a 40. Aqui a gente tem um ambu, né, que aqui é a entrada de ar, aqui vem uma entrada de oxigênio, aqui vem a entrada da máscara de O2, a válvula, né, que a gente tem essas válvulas que a gente falou para poder não ter lesões também, e aqui é o reservatório dos gases. A massagem cardíaca, tá? Deve ser o que? Após 15 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva, que a gente inicia com oxigênio de 100% e frequência,
tá? A gente tem uma frequência o quê? Maior do que 60 ou 60, 80, sem aumento. Porque a gente sabe o quê? Uma frequência cardíaca de um adulto, 80 ótimo, para uma criança não, tá? A gente tem que ter uma frequência aí, tá? De 120 movimentos por minuto. Então, após 15 a 30 segundos, a gente inicia a ventilação com uma pressão positiva. Por que pressão positiva? Porque o ambu, quando a gente vai apertar ele, ele fornece essa pressão positiva. Posicionar os polegares, tá? O dedo indicador médio no externo, como eu demonstrei anteriormente. E comprimir, tá? De 1 a 2 centímetros na frequência, por 120 movimentos por minuto. Essa manobra ela deve ser bem suave, tá? Não deve ser com muita força, deve ser bem... Lembre-se que é um bebê, né? Ele é muito pequeno e ele é frágil. E a massagem deve sempre ser acompanhada dessa ventilação positiva. A relação dessa ventilação, tá? É de 3:1, ou seja, 3 massagens cardíacas para uma ventilação, tá? Então, vai ser no ritmo sempre de 30:90, né? Que são 30 ventilações para 20 massagens, que seria essa proporção. Aqui nós temos a movimentação da massagem nos dedos, né? No local também, que pode ser a mão colocada desta forma ou desta forma aqui também. No terço inferior do externo, que é aqui, que é o local de aplicação, e a máscara cobrindo todo o nariz e a boca do bebê. E com a intubação orotraqueal, se tiver suspeita de uma hérnia diafragmática no diafragma, tá? Que necessite de uma pressão positiva, quando há necessidade de aspiração da traqueia sobre essa visualização direta, sob presença de mecônio muito espesso, a ventilação com pressão positiva com ambu e máscara, ele é ineficaz. Por quê? Porque essa ventilação positiva com ambu e a máscara tem que ser superior a 5 minutos. Então, normalmente vai ter que intubar logo de uma vez. Não adianta fazer a manobra com a máscara. E as técnicas, tá? Para a gente fazer é preparar e testar primeiro todo o material, para ver se não tem nenhum problema, nenhum material ou tem alguma falha. Testar a fonte de oxigênio, fluxômetros, manômetros, o ambu também, tá? A máscara, a sonda de aspiração deixar disponível número 6, 8 e 10, material para fixação da sonda, laringoscópio, testar ele, tá? Se ele está acendendo a luz, se está com as pilhas corretas, o número das lâminas geralmente é 0 ou 1. As cânulas endotraqueais a gente tem que estar dispostas os números 2,5, 3, 3,6, 4, porque se um bebê é muito pequeno, 2,5, se é um bebê muito grande, é 4. Preparar todas as cânulas. O tipo de diâmetro, tá? Ele é o quê? Uniforme, esterilizado, tá? Com uma linha radiopaca, tudo tem que estar esterilizado, as cânulas, tudo tem que estar de acordo. Recolocar o intermediário da cânula antes da intubação também. O que é o intermediário da cânula, né? Seria a parte que conecta essa cânula. Posicionar esse RN com a cabeça, né? Em posição neutra, com leve extensão. Evitar essa flexão, né, que é a cabeça para baixo, ou extensão muito alta, ou rotar, fazer virar a cabeça da criança, e aspirar a orofaringe, o conteúdo gástrico também. As medicações normalmente que a gente usa, tá? 30 segundos, tá? Depois da ventilação por pressão positiva com oxigênio com ambu,
se frequência menor que 80 ou frequência zerada, geralmente a gente passa um catéter umbilical, porque como o coto umbilical ainda está gelatinoso, dá para colocar um catéter umbilical, quem coloca é o médico, na veia, porque nós temos 2 artérias e uma veia, a gente coloca na veia. E, tá, vai fazer preferencialmente na sala de parto adrenalina, tá, que vai fazer, se a frequência estiver 0 ou menos que 80, após 20, 30 segundos, tá, de cada ventilação e 100% de O2 e a massagem cardíaca. A apresentação de uma ampola de adrenalina é 1 ml, que é 1 com a proporção de 1000. E a diluição dela, a gente vai diluir ela em água destilada, tá? Que é 1 ml para 9 de água, aí o médico vai falando quantos ml vai administrando para essa criança, conforme vai precisando, que é uma rediluição. Pode usar também expansores de volume também, né? Porque se tiver o quê? Perda sanguínea para melhorar, né, esse líquido que tenha dentro do organismo da criança, que para ele não causar uma hipovolemia, que a gente vai perceber se ele tiver palidez, pulso fino, né, hipotensão, pode ser um choque hipovolêmico. Então, a gente administra, conforme o médico pede também, soro. Tipos dos coloides, sangue total pode ser administrado, albumina, tá? Fisiológico, soro e o ringue. E a resposta esperada depois de administrar tudo isso é que ele tem uma melhora da PA, do pulso e dessa palidez, tá? Se ele não tiver a resposta, vai repetir totalmente essa expansão. Podemos também administrar bicarbonato, né? Se ele tiver uma acidose metabólica, que normalmente, tá? A acidose metabólica é quando o quê? O sangue, ele está mais ácido, né? E a diluição desse bicarbonato, né? Ele vai ser feito 2,5%, tá? Nós vamos diluir em água destilada, preparar sempre 2 seringas de 10 ml ou uma seringa, tá? Bom, gente, a respeito do naloxone, tá? A indicação normalmente é para depressão respiratória dos neonatos, que a mãe ela usa opioides pelo menos nas últimas 4 horas. Essa diluição desse naloxone, tá? É de 0,4 miligramas para 1 ml, ele vai ser rediluído o quê? Em 1 ml. Essa apresentação comercial, tá, dele, tá, pode ser o Narcan, uma ampola de 1 ml, e repetir sempre essa dose, tá, 5 minutos ou a 10 minutos, que geralmente essa criança, ela quando nasce, quando essa mãe usou o opioide, ela nasce com a dependência, né, psíquica dessa droga. E não administrar em mães, tá? Com RNs, tá? Com história de dependência desses opioides. Então, a gente sempre vai administrar apenas se a criança, o neonatal, tá? O RN, apresentar uma depressão respiratória. Aqui nós temos, tá? Um ventilador, né, para intubação. Aqui nós temos essa incubadora. Tudo isso tem que ser higienizado. A cada criança, a cada RN que nasce nessa incubadora, a gente tem que fazer desmontar todinha ela, lavar ela, higienizar ela, seja qual RN que for, para depois recolocá-lo novamente, tá? E essa é uma incubadora e um ventilador. Aqui vocês estão vendo, né, um RN, né, com uma intubação com uma fixação monitorizado, né? Aqui é um berço aquecido, que ele está num berço aquecido, porque você não vê mais nada em volta dele,
tá? Para cuidados intensivos. E aqui vocês também podem ver o que? RNs que precisam de ficar em incubadora, que são menorzinhos, tá? Para poder reter esse calor. O manuseio dele é pelas portas que a gente abre e manuseia ele aqui dentro, em tudo, gente. Para o banho, tá? Que vai fazer aqui dentro. Para aspirar, medicações, punção venosa, tudo aqui dentro, ele vai ficar aqui dentro para manter o calor e não perder o calor. A questão que os vídeos que eu falei sobre a respiração de Gaspin, para vocês saberem como que é, o atendimento do RN após o nascimento e a reanimação neonatal. E aqui é a questão do dia de hoje. Agradeço a participação de vocês, até a próxima.